Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui, mais uma vez, com meus lindos olhos de safira, Angélica. Opa, tudo bom? Que seja o estudo, a nossa alavanca de progresso. Um prazer estar aqui de volta fazendo esse estudo maravilhoso. Temos também Leir Storti. Queridos amigos e irmãos, o que temos a cumprimentá-los, recomendar, leiam muito, estudem profundamente essa doutrina, porque não a vejam como uma simples religião. É a nossa realidade. Conhecimentos infinitos aguardam por nós. E sejam felizes. E temos também aqui o nosso Dario. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez estamos aqui para fazer o estudo da obra de Kardec, O Livro dos Espíritos. Então, vamos à pergunta número 14 com Angélica. Sim, estamos dando sequência ao livro primeiro, capítulo 1, tópico Panteísmo, pergunta 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos nos respondem: se fosse assim, Deus existiria. Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Ou seja, ele não pode ser efeito e nem causa ao mesmo tempo, Deus existe, disso não podeis duvidar. Ele é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos pareceis, não percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando, na realidade, nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será muito mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Então, nessa questão de você colocar Deus como sendo o efeito e a causa ao mesmo tempo, isso não tem como a gente conceber, O raciocínio não permite, a razão não explica. Então, Deus simplesmente existe. E antes de nós querermos adentrar no mundo do que vem a ser, de como funciona, tal, estamos ainda muito precários. Nós precisamos ainda galgar muito conhecimento. E o principal dele é conhecermos a nós mesmos. A partir do momento que a gente conhece o nosso mundo interior, como nós funcionamos, nós nos preparamos para lá na frente conhecer um pouco mais
da essência de Deus. Leila, o que você nos traz como comentário? Eu procuro reconhecer no professor o interesse para explicar a realidade em fundamentar na história, a nossa história do passado. Então, devemos ver com simplicidade e naturalidade essas filosofias diversificadas. Ainda hoje existem pensamentos amplos a respeito de muita coisa. Então, a ideia do que se chamou de panteísmo era uma ideia antiga de que tudo que pudesse existir, o professor deu a denominação de forças e inteligências, forças representando todas as coisas e todas as energias, e inteligência aquele ser criado por ele, que um dia se juntariam a ele perdendo a sua individualidade. Ora, hoje, na modernidade da nossa cultura, a inteligência tão avançada, muito mais fácil de se pensar que ele criou os seres diferente das coisas, e a nós ele deu a individualidade para a existência na imortalidade sem fim, sem jamais a ele se unir e desaparecer. Dario. Tem uma frase aí, né, na resposta dos espíritos que diz: Deus existe. E ponto. Deus existe. E Deus é. Ponto. Que me perdoem os ateus, que eles arrumam como justificativa de não acreditar na existência de Deus, mas eles sempre, quando tem algum problema na vida deles, falam que graças a Deus. Exato. É interessante, estava me lembrando de uma entrevista de Carl Gustav Jung, na qual ele é questionado por um repórter inglês. Ele foi feito em 1957 e desencarnou em 1961. Então o repórter pergunta: o senhor acredita em Deus? Resposta dele: não é uma questão de acreditar. Eu sei que Deus existe. Ponto. Detalhe: Carl Gustav Jung. Tá? Aquele que se ombreia com Sigmund Freud na gênese da psicanálise. Ou seja, dá para discutir com um sábio dessa natureza? Ainda mais que ele estava há 4 anos de desencarnar e já estava doente, e sabia que não ia ter muito tempo à frente, só que ele estudou profundamente todas as filosofias humanas exatamente para poder juntar com o conhecimento da mente humana. E nós hoje, até hoje, o estudamos e percebemos que a contextualização dele nos leva muito mais perto da espiritualidade do que a doutrina freudiana, que é materialista. Muito bem, né? Faz parte. Leir. Como a questão levantada é se ele é um ser distinto ou é a soma do todo, e embaixo o orientador explicou que ele existe, é possível pensar dentro de um raciocínio que nenhum dos seres por ele criado, nós, os espíritos, por mais elevado que seja, a pergunta seria sobre como Deus surgiu, nem os anjos o sabem. Exato. Então a pergunta número 15 é sua. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte integrante da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Então, diferente da primeira, se ele existe como surgiu, aqui o professor é mais direto, perguntando se todos os corpos, todas as formas físicas, todas as criações físicas materiais
todos os globos como planetas, galáxias imensas, e os seres, que são os espíritos, se seriam parte da divindade. E constituiriam no seu conjunto a própria divindade. Então, a resposta diz assim: não podendo fazer-se Deus, o homem, quer dizer, o espírito, quer ao menos ser uma parte de Deus. O que vemos aqui, respeitosamente, é o esforço sincero dos espíritos, desde os tempos inenarráveis da história, em buscar, pelo esforço do raciocínio e pelos 5 sentidos físicos, poder ver o que é infinito, o que é invisível, e tentar, assim, raciocinar. E é justo reconhecer o esforço por essa ideia antiga. Mas entendemos hoje, na inteligência moderna e mais ampla, que não é possível pensar que os seres por ele criados façam parte integrante da sua natureza, do seu corpo universal, diríamos assim. Vamos lembrar apenas para raciocínio das anotações do apóstolo Paulo de Tarso, quando, inspirado mediunicamente, ele disse: tudo é ele, tudo é dele, nele nós existimos, nele nascemos, já fomos, e nele nós seremos no infinito. Então vamos destacar os seres inteligentes e amorosos que somos nós, por ele criado, que nos deu a individualidade para a eternidade, e as coisas, seres, formas, tudo que for físico no universo, matéria e espírito, nada mais existe na imensidão. Dario. Exatamente, todos nós somos faíscas de Deus. O nosso corpo é um templo, né? Nosso espírito foi Deus que criou, né? Nós somos espíritos encarnados neste corpo material, assim como existem em outros mundos espíritos muito mais evoluídos que nós, em outros mundos alguns espíritos mais atrasados, e todos eles são criação divina. Agora é muita pretensão querermos achar que somos Deus. Nós somos apenas parte dele, que devemos fazer um caminho evolutivo ainda muito grande para chegar perto dele, tá? Agora, Deus nós nunca seremos. E dando sequência ao estudo, a pergunta 16, o que você nos diz? Pergunta 16. Tá. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Resposta dos espíritos: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Aí tem um comentário de Kardec aqui embaixo. Esta doutrina do panteísmo, né, faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima.
Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema acima estará em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Ora, nós somos obra de Deus, mas nós não somos Deus. E não seremos nunca. Podemos, depois de muita evolução, chegar perto, ficar equiparado em amor, nessas coisas todas. Mas Deus é Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo, é o onisciente, onipresente, e como eu falei, Deus é. Em muitas línguas latinas, esse tem um sinônimo de ser e estar ao mesmo tempo. O verbo essere, por exemplo, em italiano, você pode usar como verbo ser ou como verbo estar. E ele está sempre e ele é sempre. É o único, não... Ele é o Criador e nós seremos sempre as criaturas. Bom, antes de ouvir o comentário da Angélica, a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Angélica? Então vamos lá, ele diz aqui, ele busca alguma coisa, algum traço do Criador na execução, ok? A razão vai nos mostrar justamente isso. Por exemplo, se eu sou... nós na área da saúde, né, nem tem muita coisa assim, mas nós da área da saúde, nós temos um traço que faz com que nos identifique, né, na nossa conduta. Por exemplo, eu quando estou atendendo meu paciente, eu não vejo ele, embora eu sou fonoaudióloga, então eu não vou ver o meu paciente só boca, só fala, só a deglutição. Não. Porque para essas funções estarem bem desenvolvidas, eu preciso que um conjunto todo do seu corpo esteja em harmonia. Se uma coisa está fora da harmonia, ela vai dar problema lá na minha área onde eu vou ter que atuar, ok? Então, a forma como eu lido como abordo as patologias nos meus pacientes, me torna diferente, me personifica e personaliza o meu atendimento. Vai ficar diferente de um outro profissional da fonoaudiologia, ok? Aonde eu quero chegar com isso? Um autor, um pintor, um artista, ele vai imprimir na sua obra, na sua criação, traços, né, marcas das características dele, de como ele enxerga a arte. E assim vai. Deus, a gente pode identificar Deus em tudo que nos cercam, e inclusive em nós mesmos. Só que daí eu ser o próprio Deus, há uma grande distância. Então, quando a gente tenta identificar, a gente está tentando chegar mais próximo de Deus, mas ainda não temos o conjunto necessário, cognitivo, para entendê-lo, ou para saber sua origem, ou para saber como ele lida com a situação. Eu lembro de um videozinho que saiu falando assim,
um menino, né, estudioso, uma família ateu, ele estava falando, se nós tivéssemos, um cálculo matemático, dizendo que se fosse menos 0,0001 grau, a Terra despencaria no universo, certo? Aí ele estava falando, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que tem alguém, uma inteligência maior, que gera tudo isso e que mantém isso tudo harmonizado, mas ninguém sabe ainda como funciona, só que aquilo ali acontece. Então, a gente tem que entender que Deus está presente, que Deus é, como Dario falou, Deus existe, mas ainda estamos um pouco distante de conhecer-lhe a sua identidade, a sua natureza, com um raciocínio, com uma integridade maior. Vamos ter que dar passo a passo, entender, estudar, conhecer a nossa natureza, para quem sabe a gente se empodere para conhecer a natureza de Deus. É razoável compreender o esforço do passado quando achar que todas as formas e seres voltariam ao Criador para a ele se incorporar. Hoje a nossa cultura ampliada nos permite entender que, num raciocínio talvez simplório, no início de toda a criação do universo, Deus era energia pura. Alguns mentores, como André Luiz, dizem que o fluido cósmico universal é o hálito de Deus, é a energia mental dele. Então, essa energia, o éter, que ela em movimento, ela gera a criação de todas as formas. Todas as formas no tempo se desintegram, voltam a ser energias. A energia é o próprio hálito da divindade. O raciocínio tem certa lógica. O que difere é apenas da criação do Filho espiritual, que foi criado para a imortalidade sem fim. Um dia nós vamos conseguir compreender, talvez, 0,000000001% disso daí. Por enquanto, temos que perceber-o dentro de nós através do amor que dedicamos aos nossos semelhantes. Reflitamos a respeito disso, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E, como sempre, temos aqui a presença de Marta Batista, que vai nos brilhantar com seus comentários a respeito dos textos que Kardec nos trouxe, através das mensagens que ele recebeu no caso agora que nós estamos estudando. Estão quase no finalzinho do capítulo, né? Então Marta vai nos trazer esses estudos sob a supervisão técnica do nosso muito amado Pablito, o Pablo. Isso, muito bem. E nós vamos então desenvolver o item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então,
qual é a proposta desse texto, né? É justamente, ele veio através de um anjo guardião, e o texto chegou em Paris em 1863. É justamente de nós entendermos o que realmente o silício, que verdadeiramente agrada a Deus. Quer dizer, silício é o sacrifício, né? Se a gente entender ipsilíteres, o silício seria uma espécie de amarração, né, que se colocava na perna, cheio de ferro, né, ou de aço, enfim, e que aquilo tinha que apertar bem, furava a pele, e aquele silício, então, era considerado algo que resgatava os erros da pessoa. E é até interessante que a gente viu, né, de forma bem explícita, naquele filme do Dan Brown, né, não foi o Anjos e Demônios, não foi o outro, o Código da Vinci. E a gente vê, né, o silício, aquele padre, né, apertando aquilo com uma espécie de uma correia, né, e a correia era toda dentada, e ele apertava aquilo para ferir, para penetrar na carne, né. Então, era uma forma, né, era uma autoflagelação, uma forma que determinados segmentos religiosos entendiam, né, no passado, que seria justificável os erros cometidos, né? Muito bem, e aqui por isso esse espírito do anjo guardião acha necessário, né, e se ele acha necessário é porque realmente ainda tem muita gente equivocada, né, fazendo sacrifícios que não agradam a Deus, e ele então veio nos elucidar, com certeza, né, apiedados de nós. E ele diz assim: vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Quer dizer, se presta atenção no tipo de pergunta que ele faz, que aí você já vai ter a resposta, né? É permitido àquele que se espetou num espinho retirá-lo? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, olha o que ele fala, né? Ele faz perguntas óbvias, não é? É permitido alguém que se machuque, né, com um espinho, retirar esse espinho que está doendo, que está incomodando? Claro, né? Você vai dizer, claro. É aquele que está doente, chamar um médico? Claro. Então, ele faz várias perguntas óbvias para que a gente entenda que a prova, né, ela é importante, mas ela é importante, você deve sim, dependendo do rigor da prova, você tentar amenizá-la. Agora, aí a pessoa vai dizer, não, mas não diz que um sacrifício seria importante? Bom, um sacrifício só é importante, a gente vai ver mais adiante, quando ele é para o bem do próximo. Se ele for só para o teu bem e a tua satisfação, não tem valor nenhum. Então, o sacrifício tem que ser entendido. Por isso ele faz essas perguntas óbvias, né? Olha, você deve, não só pode, como deve atenuar, diminuir o rigor das próprias provas. Agora, desde que esse rigor das provas sejam aqueles que estão pertinentes a você, que estão te incomodando e te impossibilitando de ter uma vida normal, uma vida fluida. Então, ele segue dizendo aqui,
O mérito reside em suportar, sem lamentações, perseverar na luta e não se desesperar quando não for bem-sucedido. E nunca negligenciar, porque aí vai ser tido como preguiça e não como virtude. Porque muitas vezes a pessoa desiste, né? Ah, não, para mim chega, entendeu? Não vou fazer mais isso, não faço mais, porque isso me cansa, isso me dá trabalho, isso me traz problemas. Aí é negligência. E a negligência é tido como preguiça e não como virtude. Então, é preciso que a gente entenda bem as diferenças, né? Ele segue dizendo, essa questão naturalmente nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício. E não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Olha que interessante, né? Então, se a gente não estiver sempre em processo de autoobservação, nós vamos poder incorrer nesse equívoco, né? De fazer um sacrifício tamanho e depois descobrir que aquilo não é um sacrifício que agrada a Deus, não é um sacrifício que seja plausível, né, e aceito por Deus. Então, o que a gente observa, né? Sacrifícios que são em vão. Autoflagelação, voto de silêncio, voto de isolamento, jejum. Nada disso tem como objetivo atender o próximo, né? Atender, ajudar, auxiliar o próximo. São todos sacrifícios que realmente não são reconhecidos por Deus. A autoflagelação, graças a Deus, quase não é mais utilizada, né? Isso era muito utilizado, né, no final do século XVIII e início do século XIX. Mas o voto de silêncio, eu sei que ainda é corrente, né, nos nossos tempos atuais. O voto de isolamento também, por determinados segmentos religiosos, ele é muito comum. E o jejum, idem. Mas eles são questões, né, de sacrifício que a gente tem que sempre perguntar. Isso aqui, eu estou ajudando o meu próximo? Se eu fizer, a resposta vai te dizer, a resposta é óbvia, né? Em que o jejum vai te ajudar? O jejum é proposto por determinados orientadores espirituais para que você consiga algo para você mesmo. E aí já saiu do rol dos sacrifícios que Deus aceita. Ele só aceita se o teu sacrifício tiver com vistas a ajudar o próximo. Então, você já elimina, porque você puxa, eu estava equivocado. Não, mas olha, me ensinaram assim, me disseram assim. Tudo bem, mas você raciocinou e viu que aquilo não é o ideal. Né? Não é o ideal, não vai ajudar ninguém. Né? O voto de isolamento, depois tem até uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, a 657. Depois a gente lê quando chegar aqui num ponto que o anjo guardião vai falar disso. É aquele que se enclausura, né, se afasta da sociedade. E aí a gente pode também pensar que existem muitos religiosos, inclusive espíritas, que acham que se eles estiverem somente dentro da casa espírita, todas as suas atividades forem relacionadas à casa espírita, e ele não sair para a vida de relação, ir a uma festa, né, na família, ou em uma festa em casa de amigos, ele acha que, ou ele ou ela, acham que não podem, que eles estarão fazendo uma coisa errada, que eles tinham que dispor desse tempo para ficar
só com os amigos espíritas. E aí já cai nesse erro, porque a gente vê, né, o voto de isolamento é quase que a mesma coisa, né? Você se isola de conviver porque não quer cair nos erros, não quer pecar, né? Em palavra de segmentos dogmáticos, né? Então você faz de que maneira? Você, em vez de se reformar intimamente, você não frequenta esses ambientes e acha que, não frequentando, você está liberto da tentação. Mas a tentação está em você, não está nos amigos, né? Na festividade, na alegria da festa, não. A tentação está em você. Então é importante que você conviva, né? Intra e extramuros espíritas. É fundamental. Porque se você não conviver, você nunca vai saber se aquilo ainda te toca, né? Se você vai resistir, se você não vai. Porque faz parte do nosso tamanho intelecto-moral, né? Ter coisas, ter dificuldades, ter algo que mexe com a gente e nos faz, às vezes, caminhar para lados que não são os melhores. Todos nós temos essas dificuldades, mas é preciso que a gente conviva com a sociedade para que a gente saiba se já resistiu, se não resistiu, se aquilo ainda está muito forte dentro da gente. Enfim, é para isso, né? E fazendo essa avaliação, você se renovar, né? Muito bem. O que a gente precisa também é entender que isso só pode acontecer se você estiver num convívio com outras pessoas. E não necessariamente que sejam só da tua religião. Porque vão pensar como você e não vão te, digamos assim, tentar com determinados pensamentos e ideias. Então você nunca vai saber se realmente você está sabendo conviver, se você melhorou, se você já superou determinadas dificuldades, né? Ele segue dizendo: essa questão, naturalmente, nos leva a uma outra, uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, então, aqueles mais, como ele diz aqui, fanáticos, né? Achavam que, bom, se Jesus disse que bem-aventurados são os aflitos, então eu vou me flagelar, vou usar de todo tipo de sacrifício que é para poder eu ter mais vantagens e ser mais benquisto por Jesus. Mas aí é como o anjo guardião vem nos explicar, né? É preciso que esse sacrifício seja para o bem do próximo. Se for só para o teu bem, nada feito. Então, é uma proposta totalmente diferente. Aliás, eu estou ressaltando todas as vezes que a gente tem gravado esse capítulo, que as últimas mensagens são sempre mensagens que nos levam a uma profunda reflexão drástica, né? De revisão absoluta do material para o espiritual. É claro que nem sempre a gente consegue, porque são propostas bastante ousadas, né? Mas a gente tem que progredir. Então, a gente tem que se esforçar, fazer um esforço para que isso um dia venha a acontecer, né? Mas, para isso, a gente precisa estar engajado na proposta. Então, ele diz: há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim, um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo e não quando for somente para o próprio, né? O egoísmo é egoísmo e fanatismo. Ele segue ainda: aqui há uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não debiliteis vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na terra.
Torturar e martirizar voluntariamente vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta em punição por suas consequências inevitáveis. Até mesmo, né, se você abusa, né, a alimentação é fundamental para a sobrevivência do corpo físico. Mas se você abusar da alimentação, o que vai acontecer? Vai ter consequências terríveis, consequências diversas, né? Então, é a proposta dele, né? Prestem atenção e aceitem já as provas pelas quais vocês passam, que já não são poucas e são pesadas. Então, que a gente entenda isso, né? Senão você vai querer ser mais justo que o rei, como diz o popular. E aí não vai dar certo, com certeza, né? A gente mal suporta as provas que passa, né? Então ainda vai arrumar mais outras provas? Não dá. E ele diz: bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para o benefício de seu próximo. Aquela pessoa que prefere viver de uma forma mais simples, apesar de ter uma condição financeira boa, ela prefere viver de uma forma mais simples para poder usar uma parte do seu dinheiro para ajudar mais pessoas. Então, isso é um sacrifício que agrada a Deus, com certeza. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, e se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação, vós que sujais as vossas mãos delicadas tratando de chagas, vós que deixais de dormir para ficar junto a um doente que apenas é vosso irmão diante de Deus, vós, enfim, que usai vossa saúde na prática das boas obras, e aí vide Kardec, né, como exemplo, que usou a saúde para fazer boas obras, para finalizar a codificação da doutrina. Então, nesse caso, aí sim, dependendo do grau de importância daquilo que você estiver realizando e o quanto de bem que aquilo vai fazer ao próximo, aí sim é justificável. Vós que deixais de dormir para ficar junto a um doente, que é apenas vosso irmão diante de Deus, vós que usai vossa saúde na prática das boas obras, esse é o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cilício abençoado, porque as alegrias do mundo não ressecaram vosso coração. Não vos deixaste levar pelos prazeres ilusórios da fortuna, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres desvalidos. Olha que interessante, quer dizer, aí sim, porque você está se sacrificando, poderia estar viajando, fazendo mais coisas, tendo mais conforto, mas você procura ter o básico, aquilo que, lógico, você pode ter, e reserva uma parte desse dinheiro para ajudar aqueles que necessitam, que não é pouco, né? A parcela de pobreza no mundo é muito grande. Aqui no Brasil é muito grande. Então, desse jeito você estará praticando o sacrifício que realmente agrada a Deus. E ele termina dizendo: mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Aí a gente vai lá para a questão 657 do Livro dos Espíritos, vida contemplativa. A coisa é tão séria que só tem uma única pergunta nesse tema vida contemplativa. É a seguinte: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Quer dizer, ele enfeitou bem para a gente ficar em dúvida, né? Que a pessoa que só
sempre, né, pensando em Deus, que não fez nenhum mal, só que a pessoa esquece que não fazer o bem é fazer o mal. Então, ele diz aqui, essa pessoa, né, que se entrega dessa maneira tem algum mérito? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis, quer dizer, ficar numa vida contemplativa é inútil. Aliás, não fazer o mal fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele. Aí a gente se remete também a um tema que nós vamos estudar mais adiante, no capítulo 17, o homem no mundo, que ele diz, olha, vocês não precisam engendrar sacrifícios, vocês podem até fazer coisas, né? Coisas normais da vida terrena, ir a festas, né? Se reunir, enfim, isso é perfeitamente aceitável. Agora, faça de forma que você, ao realizar isso, você esteja pensando em Deus e possa, né, olhar, metaforicamente falando, para Deus, de uma forma a levantar a tua cabeça. Então, ele segue terminando aqui. Se desejais um cilício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai vosso amor próprio. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Então, que a gente pense nisso, né, Tony? Sim, irmão, até só lembrar a nossos amigos que sigam aquilo que está no livro de Oséias, no capítulo 6, item 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. É o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Fazer a vontade de Deus é amar o próximo, né? Exatamente. Então, é isso aí. Fica o recado, né? Procure lá o livro de Oséias. Exatamente. Não, e assim, eu acho que a pessoa vai até se regozijar, vai ficar feliz, né, em descobrir que ela estava fazendo sacrifícios que a incomodavam, mas que ela não se sentia com coragem para discordar, né? Porque havia vindo de pessoas aparentemente, né, acima delas. Então, é algo até de alegria, né? Para desconfigurar e desmistificar o erro, né? É isso aí. Uma boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.